graduação, né, dos professores aqui presentes. Hoje a gente convidou e o professor aceitou, que é o professor Batista. Ele é professor da Escola do Serviço Social lá de Sherbrooke, no Quebec, no Canadá. Ele é formado em Sociologia, desenvolve trabalhos no Centro de Pesquisa de Montreal sobre desigualdades sociais, discriminações e práticas alternativas de cidadania, desde 2006. Esse centro tem a particularidade de estar localizado em uma instituição da rede de saúde primária, como a nossa aqui, parecida, né, com a nossa atenção primária de saúde, da cidade de Montreal. E ele traz essa discussão aqui com a gente para colaborar com a nossa formação aqui da escola, na produção, no cuidado, né, do conhecimento que a gente faz aqui. E o que vai trazer aqui para a gente discutir, é no objetivo de melhorar a acessibilidade e a inclusão dos serviços e cuidados da atenção primária. As pesquisas que ele faz são pesquisas qualitativas, participativas e multidisciplinares. São realizadas nas áreas de combate à pobreza e à exclusão e à situação de rua e saúde mental. Ele também é um professor que faz parte de uma rede de pesquisa que se chama Recherche Avec, que é uma rede de pesquisa que reúne pesquisadores do Brasil. Eu faço parte dessa rede. A professora Lívia, que está aqui, da psicologia, a professora Silvia também. Essa rede congrega pesquisadores do Brasil, México, Canadá, França e Espanha, recentemente ingressou. Né? E eu agradeço muito a presença do professor aqui com a gente. Espero que a gente aproveite bastante essa tarde para discussão. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso anfitrião, né? Que é o professor Enéas, juntamente com o professor Erdi, que generosamente, rapidamente, abraçou a proposta, né? Então, essa é uma proposta que está dentro da semana de enfermagem. A gente não pode esquecer que essa semana é a semana de enfermagem. Semana que vem, então, a gente tem a semana, as atividades próprias, né, da escola de enfermagem. Então, eu espero vocês aqui, esse auditório cheio novamente. E eu vou passar aqui a palavra ao professor Enéas. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes nesse auditório. Gostaria de saudar nesse evento os alunos de graduação e pós-graduação, os docentes, técnicos administrativos, e também quero saudar o professor Baptiste, professor, pesquisador da Universidade de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Muito bem-vindo, professor, também junto com o tradutor, que vamos fazer essa brilhante conferência sobre a justiça epistêmica, né, que é um ramo da filosofia que trabalha a teoria do conhecimento. Isso é importante. Também a nossa aula inaugural do PAX, que a gente sempre almeja fazer integração, graduação e pós-graduação. Então, bem-vindo, professor, e todos nós aqui vamos assistir a palestra do professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui na Universidade Fluminense. Agradeço à professora Ana Brau, a Enéas e Erdi e aos alunos pela acolhida. Desculpa por não fazer em português e fazer a apresentação em francês. Eu estou aprendendo portugués poco a poco y tal vez el próximo año puedo hacer la palestría en portugués. Muito obrigado. Je vais poursuivre en français. Et cette conférence, comme c'est annoncé, porte sur la justice épistémique. Et je vais, dans cette conférence, définir ce concept de justice épistémique et présenter un exemple d'écologie des savoirs et des pratiques dans le champ de la santé mentale. Bom, então, vou fazer essa palestra com
definir o conceito de justiça epistêmica e ilustrá-lo por um exemplo de ecologia dos saberes e das práticas na área da saúde mental. En soins infirmiers, vous êtes déjà certainement familier avec les notions de hiérarchie sociale, d'inégalité sociale ou d'inégalité sociale de santé. Então, na enfermagem, vocês certamente já estão familiarizados com os conceitos de hierarquia social ou desigualdade social no atendimento à saúde. Et la justice épistémique nous invite à nous déplacer, à déplacer notre regard pour envisager des inégalités qui se déroulent dans le champ de la connaissance et qui touchent la valeur qu'on accorde au savoir et à la parole de certains groupes sociaux. E a justiça epistêmica nos convida a mudar um pouco a nossa perspectiva, focando nas desigualdades, no valor atribuído ao conhecimento e às vozes das pessoas. É isso que chamamos de hierarquia epistêmica. Ces hiérarchies épistémiques ne sont pas individuelles, elles résultent de positions sociales inégales occupées par les groupes sociaux dans la hiérarchie sociale, selon le genre, la classe ou encore la race, ou parfois le croisement de ces catégories. E essas diferenças, essas hierarquias sociais, não são individuais, elas resultam das posições sociais desiguais ocupadas por esses grupos na sociedade, de acordo com gênero, classe, raça, etc., e as suas diversas interseções. Le concept d'injustice épistémique désigne un tort spécifique qui est fait à des membres de groupes sociaux lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme des producteurs de connaissances. E o conceito de injustiças epistêmicas refere-se a um dano específico causado aos membros de grupos sociais quando eles não são reconhecidos como produtores legítimos de conhecimento. Les injustices de témoignage se produisent lorsque la parole ou le discours de certains groupes sociaux subit ce qu'on appelle un déficit de crédibilité. Leur témoignage est jugé moins fiable, moins pertinent ou moins sérieux que celui d'autres groupes. E então, o conceito de injustiça epistêmica refere-se a um dano específico causado a membros de grupos sociais quando eles não são reconhecidos como produtores legítimos de conhecimento, isso já falamos, e injustiças testemunhais ocorrem quando as vozes ou as narrativas de determinados grupos sociais sofrem de um déficit de credibilidade. Seus depoimentos, seus testemunhos são julgados menos confiáveis, menos pertinentes ou menos sérios do que os de outros grupos. Ces injustices de témoignage s'appuient en grande partie sur des stéréotypes sociaux qui naturalisent et légitiment l'ordre social existant. E essas injustiças testemunhais exploram-se amplamente em estereótipos sociais e estruturas de pensamento dominantes que naturalizam e legitimam a ordem social existente. Un exemple de ce stéréotype, c'est l'idée que les personnes en haut de l'échelle sociale le doivent uniquement à leur mérite, à leurs efforts, tandis que celles situées en bas de l'échelle sociale, elles seraient seules responsables de leur situation. Por exemplo, a ideia de que as pessoas que estão no topo da hierarquia social estão lá unicamente por causa da sua própria inteligência ou suas próprias habilidades individuais, ao passo que aquelas que estão na base da hierarquia social são as únicas responsáveis pela própria situação. Dans les milieux de travail professionnels, comme dans les institutions de santé, il existe des critères implicites ou parfois explicites qui définissent ce que c'est un vrai savoir. Em ambientes de trabalho profissionalizados, como as instituições de saúde, existem critérios
conhecimento real. Et au regard de ces critères, les connaissances que les personnes ont de leur situation, notamment lorsqu'elles sont en situation de pauvreté, sont jugées parfois anecdotiques, trop émotives ou pas assez rationnelles pour les prendre en compte. E, tendo em conta esses critérios, o conhecimento que as pessoas que estão em situação de pobreza, então o conhecimento que essas pessoas têm sobre si próprias pode ser considerado demasiado anedótico, pouco sistemático, muito emocional e pouco racional. Et dans ce contexte, c'est alors facile de les mettre de côté, de les marginaliser, et au profit de savoirs qu'on va appeler des savoirs experts, que ces savoirs soient médicaux, institutionnels ou parfois ministériels, qui, eux, produisent des connaissances sur les conditions de vie des personnes. E nesse contexto, o conhecimento que essas pessoas possuem sobre a sua própria situação, ele pode ser invisibilizado ou marginalizado em benefício do conhecimento especializado, né, médico, conhecimento institucional, ministerial até, que produz informações sobre as condições de vida dessas pessoas sem nem sempre incorporar a sua perspectiva. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les douleurs exprimées par des femmes ont été systématiquement minimisées, psychologisées ou parfois interprétées comme simplement de l'anxiété. E por muito tempo, ainda hoje, a dor expressa pelas mulheres tem sido sistematicamente minimizada, psicologizada ou interpretada como sendo ansiedade. Un exemple de ça, c'est l'endométriose, qui produit souvent une errance diagnostique qui va de 7 à 10 ans pour qu'on reconnaisse le problème, alors que les femmes décrivent très précisément leurs symptômes. Um exemplo disso é a endometriose, onde há muitas vezes um atraso médio no diagnóstico de em torno de 7 a 10 anos, sendo que as mulheres descrevem a sua dor com muita precisão. Plusieurs des symptômes qui sont décrits par ces femmes sont décrits en médecine comme des symptômes atypiques, parce qu'ils sont atypiques par rapport à la définition du corps masculin qu'on a habituellement en médecine. E muitos dos sintomas descritos pelas mulheres são considerados como atípicos porque são definidos com base em um modelo masculino do corpo, com relação à definição dessas dores, desses problemas, com base no modelo masculino do corpo. Et ça a des effets très concrets sur la santé des personnes, sur la santé des femmes, sur leur accès aux services sociaux, à leurs soins de santé, avec des retards diagnostiques, une surconsommation ou une sous-consommation de médicaments, mais aussi une perte de confiance dans le système de la santé qui peut les amener à rester éloignés du système de santé. E isso tem efeito concreto na saúde e no acesso ao atendimento e aos cuidados. Efeitos como os atrasos no diagnóstico, o uso excessivo ou insuficiente de remédios e a perda de confiança no sistema de saúde, que pode chegar a afastar essas pessoas do sistema de saúde. Autre exemple, le récit de personnes noires ou autochtones. Au Québec, on parle de personnes autochtones pour désigner les premiers peuples du Canada, ou de personnes racisées qui décrivent un traitement différencié, qui décrivent de la discrimination, et notamment dans les soins, un moindre soulagement de la douleur, parce qu'on les soupçonne de dissimuler ou de mentir. E outro exemplo são os relatos de pessoas negras, indígenas ou racializadas que descrevem um atendimento, um tratamento diferenciado, onde se reduz o alívio da dor que elas descrevem e porque elas são suspeitas de simulação ou de abuso de substância nos ambientes hospitalares.
Et même si la situation commence à changer, ces récits restent encore souvent discrédités. E, embora a situação esteja melhorando paulatinamente, esses relatos têm sido frequentemente desacreditados. Aux États-Unis et dans d'autres systèmes de santé, on continue à constater des taux de prescription d'analgésiques qui sont moins importants pour les patients noirs que pour les patients blancs. E nos Estados Unidos e em outros sistemas de saúde, continuamos observando uma menor prescrição de analgésicos para as pessoas, os pacientes negros, por conta do preconceito social, do racial. Troisième exemple, le savoir de personnes qui vivent avec des maladies chroniques comme le diabète ou le VIH. E o terceiro exemplo é o conhecimento das pessoas que convivem com doenças crônicas como diabetes ou HIV. Ces personnes développent des savoirs sur les effets secondaires de la médication et des savoirs réels sur les traitements qu'elles prennent, sur les ajustements qu'elles doivent faire par rapport à leur médication parfois, et aussi elles connaissent souvent les symptômes précurseurs de la crise et de la rechute. E essas pessoas, elas acabam desenvolvendo conhecimento sobre os efeitos reais, colaterais dos tratamentos, sobre os ajustes necessários na dosagem dos medicamentos e até sobre sinais precursores de crises ou de recaídas. Et là encore, ces savoirs expérientiels ont souvent été déconsidérés, même si ça tend à changer. E, por muito tempo, esse conhecimento empírico ele foi descreditado, não foi considerado, embora isso tenda a mudar ultimamente. Pas toujours, des fois c'est en raison du manque de temps ou de formation. C'est pas toujours de la mauvaise volonté de la part des soignants. Nem sempre é por má vontade do pessoal, dos profissionais de saúde, é por falta de tempo ou falta até de treinamento, de capacitação. Alors ces situations sont problématiques parce qu'elles empêchent les personnes de faire valoir leur propre point de vue sur leur situation. Essas situações são especialmente problemáticas porque elas impedem que essas pessoas afirmem o seu ponto de vista sobre a sua situação. Et ces situations, elles ont des effets négatifs sur l'accès aux soins, sur la santé des personnes, leur qualité de vie, mais aussi, je le disais, sur la confiance envers les institutions. E isso gera efeitos negativos no acesso dessas pessoas aos cuidados, ao atendimento, sobre a qualidade do relacionamento e na relevância das intervenções oferecidas também. Donc cette lutte contre les injustices épistémiques et sociales soulève des enjeux majeurs pour nos institutions de santé et de services sociaux. Elle soulève aussi la question de la participation des patients et des usagers à ces institutions. E a luta contra as injustiças sociais e epistêmicas, portanto, levanta questões importantes para as nossas instituições, em especial sobre a participação cidadã. Et donc, ce thème, ce sujet nous invite à repenser nos institutions de santé et de services sociaux pour penser un meilleur équilibre entre les différents savoirs au sein de ces institutions. E isto exige repensar o papel das nossas instituições públicas, reequilibrando os conhecimentos dentro das instituições, entre os diversos grupos sociais e os mais marginalizados mesmo. Et ce projet intellectuel, ce projet aussi pratique, puisqu'on parle de pratique, suppose de penser un pluralisme épistémique. E essa proposta intelectual e prática pressupõe uma concepção, repensar o pluralismo epistêmico. Ce pluralisme épistémique, il doit être fondé sur un dialogue entre différents types de savoirs, qu'ils soient scientifiques,
qu'il soit professionnel ou expérientiel. E esse pluralismo epistêmico, ele precisa se escorar, né, no diálogo entre diferentes tipos de conhecimento científico, profissional e empírico. Et c'est ce que certains auteurs, dont moi-même, appellent l'écologie des savoirs. E é o que alguns autores, entre os quais o professor, chamam de ecologia do conhecimento. Alors on va aller un petit peu plus loin dans la définition de la justice épistémique en faisant remonter ce concept à un anthropologue indien qui s'appelle Shiv Visvanathan, qui a proposé une définition dès la fin des années 90 de ce concept. Então, vamos um pouco mais longe na definição dessa justiça epistêmica, recorrendo ao pensamento de um antropólogo indiano, Visvanathan, que começou a trabalhar sobre isso no final da década de 90. Ce concept de justice épistémique repose sur l'idée d'une reconnaissance d'un droit, des différentes formes de savoir à coexister. E, para ele, a justiça epistêmica, ela se baseia, repousa antes de tudo, no reconhecimento do direito das diferentes formas de conhecimento de coexistirem, de conviver. Et cette coexistence, ce n'est pas une simple tolérance, c'est une reconnaissance active de la nécessité de la diversité des savoirs pour comprendre et agir dans le monde. E essa coexistência não é uma mera tolerância, ela é um reconhecimento ativo da necessidade da diversidade de conhecimento para entender e para atuar no mundo. Pour Visvanathan, les savoirs ne sont pas seulement des méthodes pour mieux connaître la réalité ou pour mieux agir sur la réalité. E para ele, para Visvanathan, o conhecimento não é apenas um método para melhor conhecer a realidade ou para melhor atuar sobre ela, Mais ils sont aussi des modes de vie, c'est-à-dire des manières d'habiter le monde, de lui donner du sens et d'agir dans le monde. mas também esses conhecimentos são um modo de viver, um modo de vida, ou seja, uma maneira de habitar o mundo e de lhe dar sentido, além de atuar nele. Donc, à partir de cette approche, je vais aller par le suivant, Visvanathan affirme une thèse centrale que vont reprendre différentes personnes, dont le sociologue portugais Boaventura de Sousa Santos. E, a partir dessa perspectiva, Visvanathan ele vai sustentar uma tese central, fundamental, também adotada por diversos pensadores, entre os quais o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Qui énonce qu'il ne peut pas y avoir de justice sociale sans justice épistémique, ou sans justice cognitive. E essa perspectiva nos diz que não pode haver justiça social sem justiça cognitiva. Autrement dit, on ne peut pas lutter contre les inégalités sociales si on ne reconnaît pas la valeur, la diversité et la légitimité des différents types de savoir. Em outras palavras, as desigualdades sociais não podem ser enfrentadas, combatidas, sem se reconhecer o valor, a diversidade e a legitimidade dos diversos conhecimentos. La justice épistémique consiste à rendre visible les différentes façons de penser le monde, ainsi que la richesse, la pluralité des savoirs. A justiça epistêmica consiste em tornar visíveis as diferentes maneiras de se pensar o mundo, bem como a riqueza e a pluralidade dos conhecimentos. Elle concerne en particulier des savoirs qui ont été historiquement marginalisés, aussi bien dans les sociétés du Nord global que dans le Sud. E é particularmente relevante essa justiça epistêmica
para os conhecimentos historicamente marginalizados, tanto nas sociedades do norte global quanto nas sociedades do sul global. Le Sud global, dans ce courant de pensée, ne désigne pas une région uniquement géographique, mais bien une position sociale et politique dans les rapports mondiaux de pouvoir. O sul global, nesse pensamento, nessa proposta, não se refere apenas a uma região geográfica, mas sim à posição social e política dentro das relações de poder globais. Puisqu'il y a des élites économiques, intellectuelles dans les Suds, il y a de la pauvreté matérielle et aussi intellectuelle au nord. Já que existem elites econômicas e intelectuais no sul geográfico, bem como existe pobreza no norte, econômica também e intelectual, no norte geográfico. Un autre apport théorique important de ces travaux consiste à montrer que certaines dimensions de la réalité sont méconnaissables ou non connaissables. E outra contribuição teórica central deste trabalho é que demonstra que determinadas dimensões da realidade se tornam incognoscíveis. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que les rapports d'oppression et leurs intersections rendent tout simplement ces réalités inconnaissables. Não porque não existam, mas porque as relações de opressão e suas intersecções as tornam impossíveis de identificar, de conhecer. Et c'est une idée forte que l'ignorance, ce n'est pas simplement l'absence de savoir, mais c'est le résultat d'un processus actif. E dentro dessa perspectiva, a ignorância aqui não é entendida como a simples falta de conhecimento, é o resultado de uma produção ativa. Dans les formes les plus extrêmes, cette domination épistémologique est allée jusqu'à des épistémicides, qui sont des destructions de savoir et formes de connaissance. E em suas formas mais extremas, essa dominação epistêmica chegou ao ponto de ataques epistêmicos, ou seja, chegou à destruição de conhecimentos. Et au Canada, un exemple de ça, c'est l'interdiction aux personnes autochtones, aux Premières Nations, de parler leur propre langue et de transmettre leur propre tradition. Ce sont des personnes qui ont été, souvent les enfants étaient emmenés par les services sociaux dans des institutions, des pensionnats, dans lesquels on leur interdisait de prendre contact avec leurs parents et leur culture. Um exemplo disso é no Canadá, com os indígenas que foram proibidos de transmitir as próprias tradições. As crianças eram levadas para pensionatos e proibidas de entrar em contato com as próprias famílias, por exemplo. À l'inverse, la justice épistémique, elle est guidée par un idéal que aucun régime de savoir n'est supérieur aux autres. E, por outro lado, a justiça epistêmica ela se guia pela ideia, pelo ideal de que nenhum sistema de conhecimento deve dominar sistematicamente outros. Et là, le mot important a été dit, c'est que ça ne devrait pas dominer systématiquement. Ça peut dominer dans certains contextes de manière temporaire, mais pas systématiquement. O importante que foi dito é que não pode dominar sistematicamente. Pode acontecer de ter de dominar temporariamente, eventualmente, mas principalmente não de forma sistemática. Donc la justice épistémique défend l'existence d'un dialogue entre les savoirs dans lequel les différents savoirs ne sont pas subordonnés les uns aux autres, mais sont en dialogue les uns avec les autres. E a justiça epistêmica defende a existência de um diálogo entre diferentes conhecimentos
esse diálogo no qual esses diferentes conhecimentos vão poder interagir sem relações de subordinação de uns aos outros. Ici encore, on va essayer d'aller plus loin pour comprendre l'écologie des savoirs en prenant un exemple dans le champ de la santé mentale. Aqui vamos tentar, então, ir um pouco mais longe no conhecimento, aqui no entendimento desse conceito, através de um exemplo na área da saúde mental. La métaphore de l'écologie des savoirs s'oppose à l'idée de monoculture des savoirs. A metáfora da ecologia do conhecimento se opõe à ideia da monocultura do conhecimento. Une monoculture, c'est quoi? C'est quand une approche repose sur une seule discipline scientifique, une seule méthodologie ou un seul type de connaissance qui va être présenté comme universel, valable partout, tout le temps. Uma monocultura de conhecimento refere-se a uma abordagem baseada numa única disciplina científica, numa única metodologia ou um único tipo de conhecimento apresentado como universal, válido o tempo todo em qualquer lugar. Un exemple que je ne vais pas développer aujourd'hui, c'est celui de la participation de patients, et c'est très à la mode au Canada, de participation de patients dans les institutions hospitalières au Canada. Um exemplo que eu não vou desenvolver hoje, mas que é muito comum no Canadá, que é a participação dos pacientes nas instituições hospitalares, nas unidades de saúde. On les appelle à coproduire des soins, coproduire des services, ça c'est nouveau. Coproduire des soins, coproduire des services, mais le référentiel, ça reste celui des professionnels. Esses pacientes são convidados a contribuir para fornecer seus cuidados, serviços, sendo que o referencial continua sendo o referencial do profissional de saúde. À l'inverse, l'écologie des savoirs, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques, vise à sortir de la monoculture. Ao contrário, a ecologia do conhecimento, seja científico ou não, visa ir além, sair das limitações da monocultura. Dans l'écologie des savoirs, le savoir scientifique n'est pas disqualifié. Na ecologia do conhecimento, o conhecimento científico não é desqualificado. Mais il n'est plus le seul point de référence unique de l'analyse et de la compréhension d'une situation. Contudo, deixa de ser o único padrão pelo qual todo o restante do conhecimento é julgado aferido. Donc il est important de bien comprendre que cette écologie des savoirs ne vise pas à invalider les savoirs médicaux et dans l'exemple que je vais prendre, les savoirs psychiatriques. Ce n'est pas une invalidation des savoirs psychiatriques. É importante esclarecer que na ecologia do conhecimento em saúde mental, essa ecologia ela não visa invalidar o conhecimento dos profissionais. L'enjeu, c'est pas d'opposer la science à la non-science ou à ce qui n'est pas la science, mais de faire émerger une pluralité de points de vue valides et pertinents sur le monde. E o objetivo aqui não é opor ciência e não ciência, mas sim promover uma pluralidade de conhecimento reconhecidos como válidos sobre sofrimento psicológico, doenças mentais e cuidados. Autrement dit, il s'agit de créer des espaces dans lesquels ces différents types de connaissances, qu'elles soient médicales, professionnelles, expérientielles, vont pouvoir coexister, parfois avec des tensions. E, em outras palavras, trata-se de criar espaços onde diferentes tipos de conhecimento, sejam conhecimento médico, profissional, diferencial, coletivo, esses diferentes tipos possam coexistir e interagir e até mesmo, às vezes, interagir em tensões. Un exemple particulièrement éclairant, donc là je vais essayer de développer un tout petit peu plus un exemple pour être moins abstrait, c'est celui des groupes
d'entendeurs de voix. Vou agora abordar um exemplo para ficar um pouco menos abstrato. É o que chamamos de grupos de pessoas que ouvem vozes. Je prends cet exemple parce que j'ai réalisé au Québec des observations de groupes d'entendeurs de voix et des entrevues avec des personnes qui entendent des voix sur les connaissances qu'elles échangeaient à propos de l'entente des voix. Eu dou esse exemplo porque eu fiz no Canadá, no Quebec, observações e entrevistas com grupos de pessoas que ouvem vozes a respeito do conhecimento que elas trocam entre si sobre a sua experiência. Ces groupes peuvent être compris, analysés comme des espaces collectifs de partage du vécu de l'expérience des voix. E esses grupos eles podem ser analisados como espaços coletivos de compartilhamento de experiência dessas pessoas quando elas ouvem vozes. Dans ces groupes, les personnes partagent le sens qu'elles donnent, les interprétations qu'elles donnent au phénomène de l'entente des voix, et elles partagent des manières concrètes qu'elles mettent en œuvre au quotidien pour vivre avec ces voix. E nesses grupos as pessoas compartilham sentidos, significados e as suas interpretações do que elas estão vivenciando e as maneiras concretas também como elas convivem com essas experiências. Dans ces groupes, l'important ce n'est pas de savoir si ce sont des savoirs médicaux ou non médicaux, mais de savoir dans quelle mesure ces savoirs permettent de mener une vie bonne et significative avec les voix. E nesses grupos não se trata de saber se esse conhecimento é um conhecimento médico ou não, mas se permitem levar uma vida boa e com significado. L'objectif n'est pas d'éliminer les symptômes, d'éliminer les voix, mais de mieux vivre avec. O objetivo não é eliminar os sintomas, eliminar as vozes, mas conviver melhor com elas. Pour bien comprendre la portée de cette approche, la mini-révolution de cette approche, il faut dire quelques mots sur l'histoire de ce groupe. Para bem entender a importância, a relevância dessa importância, mini-revolução a que isso levou, é importante recordar a história por trás disso. Dans la psychiatrie traditionnelle, l'entente des voix, elle est généralement interprétée comme une manifestation de l'irrationalité. Na psiquiatria tradicional, ouvir vozes é geralmente interpretado como manifestações da irracionalidade. Entendre des voix, c'est entendre des hallucinations auditives, des choses qui n'existent pas. Ouvir vozes é ouvir alucinações auditivas, ouvir coisas que não existem. Et l'approche psychiatrique classique, c'était de ne pas faire parler les patients de leur voix, parce qu'on pensait que ça allait alimenter leur délire, que ça allait nourrir leur délire. E na abordagem tradicional, psiquiátrica tradicional, era não deixar as pessoas, não convidar as pessoas a falarem da sua experiência de ouvir vozes, porque pensava-se que só poderia alimentar isso. Alors une pratique comme partager en groupe, parler de ses voix, partager son expérience des voix, pouvait être perçue comme quelque chose relevant du folklore, de la superstition, voire même de la magie. E uma experiência como essa de compartilhar a experiência de ouvir vozes podia ser percebido como algo folclórico, de superstição ou até magia. Et l'approche des entendeurs et des entendeuses de voix, elle est en rupture radicale par rapport à cette vision traditionnelle psychiatrique. E a abordagem desse grupo de pessoas que ouvem vozes é uma ruptura total, justamente, contra isso. Cette perspective s'est développée à la fin durant les années 80, aux Pays-Bas en particulier, avec un psychiatre qui
s'appelle Marius Rome et une patiente qui s'appelle Sandra Escher. E essa perspectiva começou a se desenvolver na década de 80, nos Países Baixos, na Holanda, a partir das experiências conduzidas pelo psicanalista Marius Rome e a paciente Sandra Escher. Donc c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui vient d'une alliance entre la psychiatrie et des personnes qui ont un vécu des voix. É interessante porque é uma experiência, uma abordagem que é fruto de uma aliança entre a psiquiatria e os pacientes, as pessoas que ouvem vozes. Dans cette approche, le postulat, c'est que les voix ne sont pas conçues uniquement comme un symptôme d'une maladie mentale. Nessa abordagem, a premissa é que as vozes não são apenas vistas como sintoma de doença mental. Elles sont considérées comme des expériences réelles, les personnes entendent réellement des voix. São consideradas como, as vozes são consideradas como experiências reais, as pessoas realmente ouvem vozes. Et c'est une expérience qui fait partie de la diversité des expériences humaines. É uma experiência que faz parte da diversidade das experiências humanas. Et ces expériences ont un sens pour les personnes qui en font l'expérience. Essas experiências, elas têm um sentido, elas fazem sentido para as pessoas que as experimentam, que as vivenciam. Une valeur centrale de cette approche des entendeurs de voix, c'est ce qu'on appelle la multisignification. Valor fundamental da abordagem dessas pessoas que ouvem vozes chamamos de multissentido, multissignificados. La multisignification, c'est quoi? C'est d'accorder la même valeur à chacune des interprétations qui sont proposées par les personnes dans ce groupe. Então, esse multissignificado é o fato de atribuir igual valor às diferentes interpretações dessas pessoas que ouvem vozes. Que ces interprétations soient médicales, psychologiques, spirituelles ou d'autres cultures. Sejam elas, essas interpretações das vozes, sejam elas médicas, psicológicas, espirituais, de outras culturas também. Et j'ai pu observer dans ces groupes des changements dans la manière dont les gens interprètent les voix qu'elles entendent. E eu pude observar nesses grupos diversas mudanças na forma como as pessoas interpretavam as vozes. Une personne, par exemple, a commencé les groupes en pensant qu'elle avait une schizophrénie héréditaire. Uma dessas pessoas começou o trabalho no grupo pensando que ela tinha esquizofrenia hereditária. Et elle a changé, en fréquentant ces groupes, son interprétation en identifiant un traumatisme d'enfance, d'expériences difficiles durant son enfance. E, ao ouvir os diversos relatos, participar dos grupos, ela alterou a sua concepção, a sua ideia e identificou um trauma vivido na infância. Donc, dans certains cas, la fréquentation de ces groupes permet de dépsychiatriser l'explication de l'entente des voix. E, em alguns casos, frequentar esses grupos permite despsiquiatrizar a interpretação dessas vozes que as pessoas ouvem. Et d'identifier des conditions de vie, des relations sociales, des situations qui sont productrices de cette souffrance. E permitem identificar condições de vida, relações sociais, situações de vida que permitem explicar Alors, essas vozes. ce qui est intéressant dans ces groupes, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de savoirs et pratiques non médicales. O interessante é que nesses grupos há muito compartilhamento, muitas trocas de saberes não médicos. Par exemple, ce que j'ai pu observer et recenser, c'est Então, o que eu pude observar, identificar, donner rendez-vous à ces voix. é que
que as pessoas marcam um encontro com essas vozes, né? Accorder un temps d'écoute limité, par exemple, je suis disponible seulement pendant 20 minutes. E dar um tempo de atenção limitado, por exemplo, determinar, eu estou disponível apenas por 20 minutos. Ou des gens qui prenaient la métaphore de bercer leur voix, prendre soin de leur voix, même quand elles sont négatives. Ou pessoas que então consideravam a metáfora de ninar as vozes, de dar um cuidado especial às vozes, sendo atentas, dando uma atenção durante um determinado tempo. Je sais que les groupes, de tels groupes sont présents aussi au Brésil et dans les CAPS via un réseau international qui s'appelle Intervoice. E eu sei que esses grupos existem no Brasil, nos CAPS em especial, através de um grupo internacional chamado Intervoice. Et cet exemple des groupes d'entendeurs de voix, pour moi, il nous invite à penser à la fois une écologie des savoirs, mais aussi au-delà. E esse exemplo dos grupos de pessoas que ouvem vozes, para mim, nos convida a pensar na ecologia dos conhecimentos e além. Une écologie des pratiques. Uma ecologia das práticas. Et une écologie des langages. E uma ecologia das linguagens. Par exemple, le fait de parler de voix ou de phénomènes plutôt que de délire ou d'hallucination. Por exemplo, o fato de falar em vozes e fenômenos em vez de delírios e alucinações. Ce qui ouvre la voie à une autre relation au monde et à soi-même. O que abre a via para outras relações com o mundo e consigo mesmo. Et enfin, on peut parler aussi d'une écologie des pratiques. Une écologie des outils d'accompagnement de la part des professionnels pour soutenir et réduire la souffrance psychique vécue par les personnes. E, portanto, podemos falar de uma ecologia de práticas, uma ecologia de ferramentas de apoio oferecida por pares ou por profissionais para então, cuidar dessas pessoas. Les différentes formulations de l'écologie des savoirs, elles partagent plusieurs traits communs. As diversas formulações da ecologia do conhecimento e das práticas compartilham várias características comuns. Elle propose notamment une critique de la supériorité autoproclamée de la science. Em especial, oferecem uma crítica à autoproclamada superioridade da ciência. D'une science qui serait universelle, valable et supérieure à la connaissance locale et située. Uma ciência sendo universal e necessariamente superior aos conhecimentos locais e situados. Mais encore une fois, dans l'approche de l'écologie des savoirs, il ne s'agit pas d'un déni de la science. Mais uma vez, nessa abordagem, não se trata de negar a ciência. La science est une composante importante de nos manières de comprendre et d'agir dans le monde. A ciência é um componente relevante, mais elle n'est pas l'unique référence légitime. Mas não é a única referência legítima. Je m'en vais vers ma conclusion. Les rapports de pouvoir dans la perspective de l'écologie des savoirs occupent une place centrale. As relações de poder ocupam um lugar central nessa perspectiva. Ils sont analysés à la fois dans la production de savoir et dans la production de l'ignorance. São analisadas tanto na produção de conhecimento quanto na produção de ignorância. Cette perspective écologique vise aussi
aussi à soutenir la résistance de communautés qui sont socialement ou épistémiquement désavantagées. A perspectiva ecológica visa, de forma mais ampla, apoiar a resistência de comunidades social e epistemologicamente desfavorecidas. Donc l'enjeu est double ici. O desafio é Un enjeu, et je termine dans 2 minutes, vou concluir em 2 minutos agora. un enjeu double sur le plan théorique. Sur le plan théorique, il s'agit de développer des théories et des connaissances capables de penser ce pluralisme des savoirs. Teoricamente, trata-se de desenvolver teorias e conhecimentos capazes de conceituar esse pluralismo de conhecimentos. Sur le plan pratique, il s'agit de construire des écologies de pratique qui sont orientées vers la promotion de la justice sociale et épistémique. Na prática, trata-se de construir ecologias de práticas diretamente orientadas para a promoção da justiça epistémica. Donc en conclusion, améliorer la justice épistémique, ça signifie transformer les rapports de pouvoir qui entourent la définition de ce que c'est un savoir légitime. E, em conclusão, aprimorar a justiça epistêmica significa transformar as relações de poder que envolvem a definição de conhecimento legítimo. Et c'est un projet profondément politique. E este é um projeto profundamente político. Je termine en vous posant des questions. Concluo com perguntas a vocês. Est-ce que dans votre expérience de pratique du soin infirmier ou de la formation, vous avez vécu ou constaté des injustices épistémiques? Eu queria saber se na sua prática da enfermagem ou na sua formação, no seu treinamento, vocês vivenciaram episódios de injustiça epistêmica. À travers votre formation et votre pratique, comment vous pensez contribuer à la justice épistémique? E através da sua prática profissional e também da sua formação, como vocês pensam que possam contribuir para a justiça epistêmica? Et est-ce que vous connaissez d'autres exemples d'écologie des savoirs comme celui que j'ai présenté, qui était celui des entendeurs et entendeuses de voix? E queria saber se vocês também conhecem outras experiências de ecologia do conhecimento, das práticas, tais como mostrei no exemplo das pessoas que ouvem vozes. Merci beaucoup. Muito obrigado. Eu estou falando assim, que ele fez uma provocação para a gente, né? Sobre aonde é que a gente, na nossa prática cotidiana e na nossa formação, a gente identifica essa questão da injustiça epistêmica e se a gente reconhece algumas práticas que a gente desenvolve que aonde a gente possa estar trabalhando com a questão da justiça epistêmica. Né? Aí, vamos lá, gente, vamos aproveitar o vamos aproveitar o professor Batista e agradecer. Eu acho que a gente pode pensar em articular algumas ideias aqui, né, pensando nessa justiça epistêmica. Eu queria, quando ele fala que tem uma profunda transformação política, a gente pensar agora que foi lançado o Estatuto do Paciente. Quando eu olho o Estatuto do Paciente, eu logo penso em justiça epistêmica. Porque o que é o Estatuto do Paciente hoje? Ele dá direito ao paciente de fala, ele dá direito ao paciente de saber do seu prontuário.
Então veja que a gente no Brasil vem fazer um exercício de justiça epistêmica no processo de política que trabalha a sociedade, trabalha o cuidado social. Então veja que as profissões de saúde trazem essa discussão, que é uma discussão importantíssima para que a gente possa de fato reconhecer o processo de cuidado em saúde a partir de um processo epistêmico que dá conceito aos processos de cuidado e de pensamento, para que a gente não cometa aquilo que a política de humanização já vem trazendo há bastante tempo: silenciamento dos pacientes, silenciamento do usuário, não é isso? Inequidade social produzida por um cuidado em saúde. Então, quando a gente vai olhando, um exemplo básico é uma mulher que procura o posto a atenção primária, mulher negra de comunidade, com dor em útero, com uma endometriose. E ela diz para você que está sentindo muita dor, e você diz assim: ah não, ela aguenta, isso aí não é nada. Não, isso faz parte do seu corpo. Percebem isso? Então, pensar em justiça epistêmica é pensar como nós produzimos cuidado com o outro e para o outro a partir desse movimento de compreensão. E eu acho que aqui todo mundo tem muita experiência que podia trazer, viu? Eu trouxe de política, que é o estatuto, né, do paciente, que acho que é muito forte, está muito em voga, está criando muita confusão epistêmica nas categorias de profissão, das profissionais. Porque hoje tem profissionais dizendo: não vou deixar fotografar o meu prontuário, e o prontuário não é meu. Viu? Eu acho que esses são movimentos que a gente precisa pensar para poder ampliar essa discussão. Acho que eu também chamei aí um pouco para uma conversa. E quero agradecer a presença e apresentar também o grupo de enfermeiras angolanas que estão aqui hoje conosco. Elas fazem parte do curso de especialização Brasil-Angola, né? Estão com Jeremias, que foi da primeira turma. Então, aqui também tem uma troca muito grande, muito agradecido pela presença de vocês. E aí, quem mais quer falar? Vamos lá, porque eu sei que tem um monte de gente com boas experiências para trocar com o professor. Quem vai? Eu não sou animador de festa, viu? Mas eu vou começar a animar. Viu? Os doutorandos, mestrandos, o grupo da graduação. Vamos lá, gente. Pronto, está aqui. Quando ele falou na questão do doente psiquiátrico... Você pode se apresentar? Ah, sim. Maria Helena, primeiro período aqui, entrando no mestrado. E eu gostaria de entender um pouco como foi a avaliação feita no paciente psiquiátrico na questão de avaliar quem realmente tinha um diagnóstico de patológico e quem somente ouvia vozes. Eu não consegui compreender esse eixo, né, de relação, como que separa. Maria Helena? Sim, sim. Merci pour la question. Ces groupes d'entendeurs de voix existent dans la communauté, dans des groupes qu'on dit alternatifs en santé mentale. Esses grupos de pessoas que ouvem vozes existem na comunidade, são grupos de cuidados alternativos em saúde mental. Il n'y a donc pas besoin d'avoir un diagnostic, ou d'avoir déjà été hospitalisé, ou d'avoir rencontré un psychiatre pour y aller. Você não precisa ter um diagnóstico já, você não precisa ter sido internado ou ter visto um psiquiatra para participar desses grupos. Tá? Então existe um grupo, onde esse grupo é avaliado através de um questionário, talvez. Como não ficou... Ces groupes sont ouverts à toute personne qui se reconnaît dans l'étiquette d'entendre des voix, indépendamment de la psychiatrie ou de la schizophrénie. Esses grupos eles são abertos a qualquer pessoa que se reconhece, que se
reconheça na etiqueta que houve vozes, independente da psiquiatria, sim. Obrigada, entendi. Et dans certains groupes, ce sont les proches, la famille, qui soit se réunissent tout seuls, entre personnes de la famille, soit viennent échanger avec des personnes qui entendent les voix. E esses grupos podem ser apenas a própria família, os amigos que se reúnem para trocar sobre essa questão, ou que vai participar, que vai ingressar num grupo de pessoas que ouvem vozes, para trocar essa experiência. Sim, obrigada. Sobre esse ponto, né? Então me apresentou. Então, como a Ana tinha me apresentado, né, sou Silvia Tedesco da Psicologia. Tá bom. Então, assim, eu queria comentar, e eu achei muito interessante essa experiência, porque eu já trabalhei, tive contato com vários grupos que chamam ouvidores de vozes. Tá melhor. Tá. Então, esses grupos, né, eles são chamados ouvidores de vozes. E aí, como acho que está sendo colocado, é como se nós temos, então, uma diversidade de saberes, diversidade de conhecimento, onde se considera também o saber local, né, o saber diferencial, né, o saber de cada um. Então, assim, como você tem um grupo, você tem uma diversidade de pontos de vista. E essa diversidade, ela vai coexistir e vai dialogar com o saber que também é psiquiátrico. Né? Então, ali, você tem nessa pluralidade a possibilidade de encaminhar diferentemente. Então, não é que não haja um diagnóstico, pode ter um diagnóstico, mas é alguma coisa que vai acontecer, vai coexistir com o diagnóstico. Então, assim, paciente, por exemplo, que se sentiu perseguido por vozes, que as vozes estavam sempre orientando, enfim, levando a pessoa a tentativa de suicídio, etc. E aquilo ali perseguia. E aí, no trabalho clínico, né, num certo momento, ela dizia, eu continuo ouvindo vozes, mas agora não presto mais atenção delas. Então, essa ressignificação, né, que na clínica já há muito tempo se faz, agora, com esse ponto de vista, você pode trabalhar de uma maneira, né, muito mais ampla, muito mais diversificada, plural e muito mais rica. Então, esses exemplos assim, onde você tem a participação do paciente, né, no seu próprio tratamento. Né, ele ouvido, né, sem eliminar, né, como chamou atenção, ali também o conhecimento científico, mas o conhecimento científico é como se você passa a ouvir efetivamente, né, ouvir e levar em consideração, né, e pensar, refletir a partir do que os pacientes, né, estão trazendo. Né? E isso no caso também de outras situações também. Eu faço uma pesquisa onde eu trabalho com mães que sofreram violência de Estado, perderam seus filhos para a violência policial, para a defensoria, né? E elas são pesquisadoras, né? E são elas que nos trazem as informações. São elas que conhecem outras mães que são ali pesquisadoras, né? E é muito interessante que nós conseguimos uma bolsa para a formação de pesquisadores. E a gente foi lá do Dino, e eram 20 bolsas, aumentou para 100. Então, assim, temos que, no Brasil, exemplos dessa revolução, né, nessa área, e tentando, sim, exercer com muita dificuldade, claro. Mas é um campo novo, super importante, e especial para nós da saúde. Eu agradeço, então, a sua fala, Joyce. Boa tarde, me chamo Letícia, sou integrante da Liga Acadêmica de Oncologia. Puxando um pouco do gancho dela, da parte da questão psiquiátrica, trabalho também ativamente na enfermagem, sou técnica de enfermagem, sou profissional da área da saúde, já trabalhei com alguns pacientes psiquiátricos,
já que essa questão da justiça epistêmica não ser tão bem colocada assim, e assim, não é uma questão de achar, acho que é uma questão científica, né? A gente falando na parte científica, de repente esses pacientes não podem ser médicos, ter uma questão espiritual, porque assim, eles não são esquizofrênicos, mas eles não poderiam ser médicos. Merci Laetitia. Ce qui est intéressant avec cette approche, c'est qu'il n'y a pas à décider s'ils sont malades au sens médical ou s'ils ne sont pas malades. O interessante nessa abordagem é que você não precisa decidir se as pessoas estão doentes ou não, do ponto de vista médico. Ce qui est recherché, c'est des manières de mieux vivre sa vie malgré une entente de voix négative souvent. O que se busca é as pessoas viverem melhor a vida delas, apesar, a despeito das vozes, muitas vezes negativas, que elas nos estão ouvindo. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le plan scientifique, il y a des constats que la fréquentation de ces groupes aide à diminuer les symptômes négatifs et améliore la qualité de vie. C'est documenté empiriquement, ce n'est pas une croyance. Mas o que há como observação científica é que a frequência a participação desses grupos, ela ajuda a diminuir os sintomas negativos. Isso está documentado. Et dans des groupes que j'ai observés, il y avait des gens qui se disaient médiums, qui disaient qu'ils entendaient les pensées des autres personnes ou que la télévision leur parlait. E nesses grupos que eu observei, havia pessoas que se definiam como médium, no sentido que elas ouviam o pensamento dos demais ou que diziam que a televisão falava para elas. La limite de la multisignification, c'est quand les gens ont des interprétations de leur voix qui peut leur causer plus de douleur ou de la douleur à autrui. O limite, a limitação do multissignificado é quando essas pessoas, a interpretação das vozes que elas escutam, ela pode causar a elas ou aos demais mais dor ainda. Par exemple, une personne m'avait dit qu'elle entendait des voix qui l'incitaient à faire du mal à des enfants. Et ça lui produisait de la souffrance. Elle aurait pu penser qu'elle était contactée par Satan. Por exemplo, uma pessoa relatou para mim ouvir vozes que falavam para ela machucar crianças. E isso a fazia sofrer. Ela poderia pensar que estava ouvindo o demônio, Satã. Et il y a donc un accompagnement pour identifier des interprétations des voix qui sont positives pour les personnes, améliorent leur qualité de vie. E há todo um acompanhamento para identificar interpretações positivas dessas vozes para as pessoas, para melhorar a vida delas. Et une précision sur les pratiques qui sont identifiées. Ces pratiques ce sont des groupes qui se rencontrent chaque semaine. Esclarecimento sobre essas práticas. São grupos com reuniões semanais. Chacun développe ses propres façons de faire pour mieux vivre avec les voix. Cada vai desenvolver as suas próprias maneiras de fazer para conviver melhor com as vozes. Parfois en complément de la médication. E às vezes em complemento da medicação. Donc on n'incite pas à arrêter sa médication ou son suivi psychiatrique. Não há incentivo para parar com a medicação ou com o acompanhamento profissional psiquiátrico.
Vocês preferiam fazer grupos próprios de perguntas? Talvez, né? Mais pessoas podem falar e depois responder. Então, eu quero agradecer muito, professor, por essa conferência. Ela está sendo bem apropriada para o momento, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo a aula inaugural do nosso mestrado e doutorado em Ciências do Cuidado e Saúde, e numa disciplina que vai tratar da epistemologia das ciências do cuidado e saúde. Obviamente, no estrito senso, mas a gente convida também os alunos de graduação, que também tem alunos aqui das Ciências Humanas e Sociais da Saúde, primeiro período, e tem os alunos também de outros períodos de graduação e também mestrado e doutorado. Essa questão ela é muito interessante, né, porque quando a gente, na nossa prática do cotidiano, a gente lida com cuidado, a gente sabe que temos um cuidado, né, institucional na área da saúde, institucionalizado, aliás, que até então ele vem com o norte de um modelo biomédico. Isso também tem os cuidados populares. No Brasil, a gente tem uma riqueza sobre diferentes, a nossa miscigenação, né, de diferentes povos, dos povos nativos, dos povos, dos afrodescendentes, dos europeus, né, que constrói toda uma subjetividade que se caracteriza também como a brasilidade. Né? Mas também a gente sabe que existem vários tipos de poderes, poder midiático, né, todo momento inculcando coisas nas pessoas para que as pessoas se comportem dessa forma. Mas tem uma coisa que é a singularidade, é de ouvir o grupo, ouvir o sujeito, que é sempre algo diferenciado. Né? E o senhor traz algo muito assim, interessante, que é a questão da ecologia, né, dos saberes, não é? Também uma justiça epistêmica, que é um desafio nosso na formação, tanto da graduação quanto na pós-graduação. Porque às vezes a nossa paixão pelo poder, pelo saber, né, às vezes deixa escapar essa capacidade dessa escuta sensível com o outro e com o grupo, que nós estamos também aprendendo a lidar. E é importante, né, porque estamos trabalhando também na nossa formação aqui de enfermeiros, também multiprofissional, nos cursos de pós-graduação, a questão da inclusão social, com essas matizes aqui apresentadas, né, e também a questão ecológica. Então, essa junção, né, a visão ecológica no saber, ela foi bem apropriada, professora Ana, para ser apresentada aqui nesse momento. Eu parabenizo o professor, né, porque é uma síntese de conhecimento. Temos professores aqui, né, a professora Vera Sabotti, há muito tempo trabalha com a educação e saúde, a professora Donizete, entre outros professores, fazendo essa ligação entre o saber técnico-científico e o popular. Então, eu agradeço muito, professor, essa sua brilhante conferência. Muito obrigado. Eu sou enfermeira e estou como aluna especial do programa de mestrado aqui do Max. Um pouquinho do que o professor também acabou de falar, juntando a prática de enfermagem, eu até anotei para conseguir expressar em... Você pode falar um pouco mais alto e mais lentamente? Posso. Desculpa. Na prática de enfermagem, eu até anotei para a gente conseguir refletir um pouco desse significado. Seria, então, a injustiça epistêmica a gente ignorar as particularidades culturais e sociais da comunidade. No caso, quando a gente fala aqui do nosso sistema único de saúde, ignorar o território do paciente, onde ele vive, e aplicar rigorosamente protocolos técnicos de forma universal, sem levar em conta as particularidades do território daquele paciente. Falou-se no início que no Canadá tem algum programa que se parece um pouco com a nossa atenção primária. Então, como que vocês analisam essa validação do território do paciente, toda a questão cultural e social que ele vive, e que aqui a gente, no nosso sistema único de saúde, quando a gente vai abordar as práticas, vai levar para o território, a gente também tem que ter essa consciência de levar em conta todas as questões sociais e políticas que esse paciente vive no seu território.
boa tarde. Meu nome é Elaine Cortez, sou professora aqui da casa, estou aqui com os alunos de Metodologia da Pesquisa, do mestrado acadêmico. Estou aqui para parabenizar a forma como o professor trouxe o tema de uma maneira simples, porém profunda, onde está causando, né, essa discussão complexa no sentido da gente refletir, e me levou a uma discussão hoje de manhã na disciplina. Eu sou egressa da escola e desde que eu estou na escola eu venho muito próxima à saúde coletiva. Inclusive me formei há 5 anos atrás, o professor Enéas foi meu orientador, e desde lá de trás eu falei com os alunos, meu primeiro artigo científico foi com o professor Enéas sobre o saber científico e o saber religioso. Onde no posto de saúde que eu ia enquanto estudante, a gente percebia o quanto os usuários utilizavam fitoterápicos, garrafadas, para pressão alta, diabetes, e a gente percebia a dificuldade que um médico tinha em relação a desvalorizar o saber popular, religioso, e os pacientes não queriam ir para ele. Os pacientes iam para uma outra médica que conseguia fazer a confluência dos saberes. Desde então, eu venho trabalhando na justiça epistêmica, aqui estou também na área de saúde mental e trabalho com grupos terapêuticos. Faço um convite para os estudantes que aqui estão, grupos terapêuticos para a promoção da saúde mental dos estudantes, onde lá a gente acolhe, a gente tem uma escuta sensível com esses estudantes, de forma que eles consigam lidar com as pressões acadêmicas. A gente trabalha com práticas integrativas e complementares, e não só aqui na faculdade a gente tem esse projeto de extensão, como também a gente iniciou no hospital universitário um grupo terapêutico para a promoção da saúde mental dos trabalhadores universitários, onde também a gente utiliza práticas integrativas. Estou trazendo a minha experiência porque é em busca de uma justiça epistêmica em prol da saúde mental e também no uso das práticas integrativas e complementares, que também precisa de uma justiça epistêmica. E estou aqui para compartilhar mais uma vez. Muito obrigada, né, pelo seu tempo conosco e parabéns. Boa tarde, eu sou a Ângela Perazini, eu sou doutoranda do programa do PAX e gostaria de falar um pouco da justiça, que nós já estamos trabalhando na justiça epistêmica em relação ao consultório na rua, né? E combatendo a invisibilidade, conhecendo as questões da população em situação de rua, e a gente já trabalha, já atua com ir ao território e atender a acessibilidade, construir essa pactuação que essa população precisa ser atendida. Então, a gente já está dando os passos para essa questão da justiça. Então, compartilhar com vocês essa questão que está crescendo muito e as pessoas estão aderindo a essa ação, né, a assistência. É isso. Olá, professor. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor aqui da Escola de Enfermagem e gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu cheguei a anotar aqui. Na sua visão, a inteligência artificial e as novas tecnologias em saúde, elas podem ampliar as injustiças epistêmicas no cuidado e também pode se tornar, na sua opinião, ferramentas de democratização do conhecimento em saúde.
Padilha. Mas você? Sou eu, né? Você olha. Batista, tu parles anglais? Como a justiça epistêmica poderia ser implementada na pesquisa em saúde mental de modo geral e se há similaridades e diferenças em relação a esse tópico no Canadá e aqui no Brasil? Não sei se você quer responder, são muitas, melhor, né? Merci beaucoup. Je vais commencer en sens contraire. Muito obrigado pelas perguntas. Vou começar no sentido inverso, pela última. Je savais, en abordant ce sujet, toute la difficulté que j'aurais à être intelligent quand il y a tant d'intelligence dans la salle. Ao abordar esse assunto, eu sabia da dificuldade de me mostrar inteligente diante de tantas inteligências na sala. Pour la question sur la recherche et la justice épistémique et la santé mentale, para a questão da pesquisa, da justiça epistêmica em saúde mental, je vous invite à vous rapprocher du réseau Recherche avec, où ces questions sont posées avec sensibilité, de manière interdisciplinaire entre l'éducation, le travail social, la sociologie, les soins infirmiers. Bom, eu convido você a se aproximar da rede Recherche Avec, de pesquisa francófona, onde essas questões são abordadas na interdisciplinaridade entre a educação, trabalho social, enfermagem e diversas disciplinas. Les recherches participatives sont à la mode, mais elles peuvent aussi devenir une injonction de l'université néolibérale. As pesquisas participativas estão na moda, mas podem também se tornar uma injunção da academia neoliberal. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à cette question des rapports de pouvoir dans la coproduction des connaissances. É por isso que tem que ficar muito atento na questão das relações de poder na coprodução de conhecimentos. Mais un élément clé pour moi de cette question-là, c'est celle de la co-analyse. Le moment de la co-analyse des données. Comment faire du sens de manière polyphonique avec une diversité de voix des données. Parce que souvent l'interprétation, ça reste le privilège des chercheurs et chercheuses. Elemento chave para mim é no momento da coanálise dar sentido, como dar sentido em um sentido polifônico dado às informações. E muitas vezes isso é um privilégio reservado aos pesquisadores. Et beaucoup de processus participatifs dits de coproduction des savoirs ne s'intéressent pas à la co-analyse. E muitos desses processos participativos chamados de coprodução de saberes deixam de lado essa questão da co-análise. Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes à l'université, et je parle aussi de moi ici. Eu acho que temos muito trabalho a fazer na academia e eu estou falando de eu mesmo também, nesse sentido, um trabalho sobre nós mesmos. Et notamment comment déprofessionnaliser l'analyse
pour la rendre accessible à des personnes qui n'ont pas de formation universitaire en sciences humaines et sociales. E principalmente também como desprofissionalizar essa análise para torná-la acessível a pessoas que não têm necessariamente uma formação em ciências humanas, por exemplo. Pour Rodrigo, sur l'intelligence artificielle, je pense que la réponse était en partie dans la question. Para Rodrigo, sobre a questão da inteligência artificial, né, eu acho que a resposta estava em parte já na pergunta. Que tout dispositif technologique a tendance à augmenter les inégalités dans l'accès, la production et la transmission des connaissances. Qualquer tecnologia nova tende a aumentar as desigualdades no acesso, na produção e na transmissão do conhecimento. Mais je crois qu'il est toujours possible d'ouvrir des espaces de résistance et de détournement de ces technologies. Mas eu acho que é sempre possível abrir espaço de resistência e maneira também de desviar essas tendências da tecnologia. Et je pense que c'est un des gros défis qui nous attend dans les prochaines années. E eu acho que é dos grandes desafios que está diante de nós para os próximos anos. Mais je ne vais pas en dire beaucoup parce que ce n'est pas mon champ de spécialité. Mas eu não vou falar muito sobre isso porque não é bem a minha área de especialização. Concernant ce que soulevait Angela sur l'intervention auprès de personnes en situation en itinérance. Então, sobre a questão levantada pela Angela e as pessoas, os moradores de rua, c'est aussi un de mes sujets de recherche. Et un petit exemple, récemment au Québec, il y a eu des campements après la pandémie, des campements qui n'existaient pas auparavant. Então, eu vou dar um tema também de pesquisa minha, e eu vou dar um exemplo que aconteceu no Canadá, no Quebec. Depois da pandemia surgiram acampamentos que antes não existiam. Et une des solutions des politiques publiques, c'était de démanteler les campements parce qu'ils étaient présentés comme dangereux, notamment avec des risques d'incendie. E uma das soluções, das políticas públicas, foi desmantelar, desfazer esses assentamentos, porque eles seriam perigosos, tinham riscos de incêndio. Alors que précisément, les personnes se sont rassemblées entre elles pour sécuriser les espaces, pour se donner davantage d'entraide et de solidarité. Sendo que as pessoas justamente se reuniram, né, justamente para dar mais segurança nesses espaços, para se ajudarem, para criar mais solidariedade. Et c'est précisément quand ils ont été démantelés, qu'ils ont été isolés, qu'ils sont devenus plus à risque d'être attaqués et agressés. E foi precisamente quando foram desmontados esses assentamentos que as pessoas começaram a correr mais riscos, se ficaram isoladas, então correram mais riscos de serem agredidas, etc. Et donc ça donne pour moi un bon exemple de politique publique, de marketing social, plus que de coproduction des réponses avec les personnes. E para mim esse é ótimo exemplo de políticas públicas que é mais marketing social e político do que uma coprodução de soluções junto com as pessoas. Concernant la collègue professeure de méthodologie de la recherche, sobre a colega que é professora de metodologia da pesquisa, il va falloir que je lise votre article sur les savoirs religieux et professionnels. eu vou precisar ler o seu artigo, né, sobre saberes profissionais e religiosos. Au Québec, il y a des chercheurs qui travaillent avec des communautés autochtones qui pourraient être des bons collaborateurs pour échanger avec vous. E no Quebec
pesquisadores que trabalham com comunidades indígenas e que poderiam dar boas oportunidades de intercâmbio com vocês. Mais je serais très intéressée à échanger avec vous parce que ma thèse de doctorat portait sur les savoirs professionnels et expérientiels. E eu teria muito interesse em conversar contigo porque a minha tese de doutorado era sobre conhecimentos acadêmicos, científicos e empíricos, né, de experiência da vida. Et puis la première, je ne sais pas si Livia. A primeira pergunta foi Lívia ou Vivian? Vivian. Au Québec, dans les années 60, notre réseau de santé et des services sociaux était très proche, beaucoup plus proche de celui du Brésil qu'aujourd'hui. Nos anos 60, no Quebec, a nossa rede de serviços de saúde, nossa rede de saúde e serviços sociais era muito mais próxima do que é do Brasil, né? La première ligne des soins de santé primaires était faite par des établissements qui s'appellent les centres locaux de services communautaires. O atendimento primário, né, era feito por o que a gente chama de centros locais de serviços comunitários. Ces CLSC existent toujours, ces établissements existent toujours, mais ils ont perdu beaucoup de pouvoir en raison des fusions d'établissements qui font que les établissements sont, à chaque réforme, toujours plus grands. Essas unidades, esses postos de saúde que a gente chama lá de CLSC, portanto, existem ainda, mas perderam muito poder em virtude das diversas fusões que aconteceram ao longo dos anos entre unidades que estendem, ampliam a área, né, mas perdem bastante disciplina. Parce que leur force était précisément l'ancrage territorial. O que fazia a força dessas unidades justamente era essa presença local, né? Et cet ancrage territorial, cette connaissance des services dans la communauté, essa presença local, o conhecimento dos serviços dentro da comunidade, favorisait de la coproduction et de l'adaptation de services. Isso favorecia a coprodução e a adequação dos serviços do atendimento. Donc, à cet égard, le Brésil reste un exemple très important pour le fait. E, neste quesito, o Brasil continua sendo um exemplo muito grande para o Quebec. Continua sendo exemplar. Mais uma pergunta e a gente encerra. Pergunta da colega, né? Boa tarde, obrigada. É Aldina Teixeira, é o meu nome. Sou angolana e vim para a especialidade de obstetrícia. Primeiro, agradecer ao doutor pelo tema bastante pertinente. Na verdade, nem uma pergunta, mas um acréscimo, vamos assim dizer. Eu vivi ou assisti lá em Angola uma questão de uma paciente que chegou ao consultório referindo muita dor de cabeça na gestante, referindo muita dor de cabeça, visão turva, alguma fraqueza e tinha edemas nos membros superiores. O médico simplesmente disse que era efeito da gravidez, deu um analgésico e mandou para casa. Dias depois, a paciente retornou num estado grave de eclâmpsia. Me leva a perceber que isso tenha sido uma injustiça epistêmica, acho que assim se diz. Então é bom ter um contacto maior com toda a explicação que o doutor deu. Muito obrigada.
malheureusement est aussi arrivé au Québec avec des personnes de communautés autochtones, Premières Nations. Bom, obrigado por esse exemplo trágico que infelizmente aconteceu e acontece também, aconteceu muito no Quebec, em especial com pessoas das comunidades indígenas locais. Une chercheuse du réseau Recherche Avec, qui travaille au Canada depuis 10 ans, est d'origine brésilienne, elle s'appelle Jacqueline Schneider. Temos uma pesquisadora da rede Recherche Avec que trabalha no Quebec faz 10 anos, ela chama Jacqueline Schneider. Et elle travaille sur les soins obstétriques de femmes immigrantes. E ela trabalha sobre a questão dos cuidados de obstetrícia para imigrantes. Et récemment, son article issu de son post-doctorat est sorti sur les violences épistémiques vécues par les femmes immigrantes dans l'accès aux soins obstétriques. E ela publicou recentemente artigo de pós-doutorado sobre as violências epistêmicas sofridas por imigrantes, na obstetrícia, sofridas por mulheres imigrantes. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez échanger les coordonnées de cet article. E se você tiver interesse, eu posso te passar os dados do artigo. Não tem outra pergunta? Não. Il me reste simplement alors à vous remercier de votre attention, patience et de la richesse de vos échanges. E então só me resta agradecer pela sua atenção, a sua paciência e pela riqueza também das suas participações. Obrigado, professor, obrigado, Batista. A gente quer agradecer o pessoal que veio, né, que está aqui com a gente até agora. Acho que começamos bem o ano, né? Começamos bem, né? Com bastante reflexões, né? Bastante provocações, não só para a graduação, mas para pós-graduação também. E muito, muito obrigado. E o professor Enéas quer dar um recado, né? Quero também agradecer ao professor, o tradutor, a professora Ana, coordenadora do programa, Ciência de Saúde, e a todos que vieram aqui. Quero lembrar o seguinte: quem não votou ainda, peço que vote, tá? Até 5 horas no máximo a votação para reitor da UF, tá? Então quem não votou, eu peço que vote, tá? É independente da escolha, mas que vote. Para os alunos de Ciências Humanas, a gente vai iniciar a atividade, mas nós não vamos passar do horário, tá? Que o nosso horário da disciplina é de 3 às 5h30. Então a gente não vai passar de 5h30, mas a gente vai se encontrar terminando esse evento aqui, tá? Então agradeço também todas as pessoas aqui presentes. A professora Angela está lembrando que teremos as aulas de epistemologia semana que vem, na próxima quarta-feira, às 14 horas. Tira foto? Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo para cá, ó. Obrigada.